A princesa Stella Vermilion veio ao Japão. Ikki Kurogan, que queria ser um cavaleiro mágico, desligou a TV quando ouviu a notícia. Acho que ele também não gosta de garotas que partiram o coração. Stella entrou na Academia Ragun, conhecida por formar cavaleiros mágicos de alto nível. Ela é a segunda princesa do Império Varmilion, e dizem que ela é a melhor e mais talentosa cavaleira. Ikki ponderou sobre a crença clichê de que seu destino é selado no momento em que você nasce. Determinado a se libertar dos estereótipos, ele iniciou sua jornada de treinamento e convocou sua espada, Intenso. Seu objetivo? Transformar-se em um Blazer, um ser único capaz de transformar sua alma em armadura. Esses cavaleiros mágicos, também apoiados pela organização internacional, eram sua chance de provar que o destino é o que você faz dele. Quando Ikki chegou em casa, ele notou um par de sapatos e acabou sendo Stella trocando de roupa. E nosso protagonista entra no quarto e a vê. Enquanto explora, ele esquece que não está em seus sonhos. Isso é real. Então, naquela situação estranha, Ikki decidiu tirar sua camiseta. O que ele estava pensando? Por que ele estava tirando a camiseta? Este movimento inesperado fez com que Stella gritasse com Ikki e lhe desse um bom tapa. A dupla se encontrou na sala do diretor, onde souberam que, apesar do início conturbado, foram designados como colegas de quarto. Eu não sei, pessoal, se eles são colegas de quarto. Acho que muitos mais enredos estão por vir, comentem colegas de quarto. Por quê? Porque Ikki tinha o título de pior de todos, enquanto Stella era a potência da academia. De acordo com o diretor, essa improvável dupla era a receita perfeita para o sucesso. Inicialmente, Stella rejeitou a ideia de ser colega de quarto de Ikki, mas diante do ultimato do diretor para deixar a academia, ela estabeleceu 3 condições para ele ficar no quarto. Sem falar, sem abrir os olhos e sem respirar dentro do quarto. Ikki, buscando um ar fresco, implorou a Stella, mas ela recusou, temendo que ele pudesse sentir seu cheiro. O conflito escalou, levando o diretor a propor uma batalha simulada, uma escaramuça sem danos físicos. O vencedor então poderia estabelecer as regras para o espaço compartilhado. O palco estava montado para um confronto único entre Ikki e Stella. 1 hora depois, a batalha começou no quarto campo de treinamento. Após um confronto intenso, Ikki saiu vitorioso, marcando a primeira vez em algum tempo que Stella experimentou a derrota. Preocupada com a condição de Ikki, o diretor chegou e Stella perguntou sobre ele. O diretor explicou que Kurogane havia usado todo o seu poder em um movimento poderoso, um feito que só pode ser realizado uma vez por dia, o que o deixou exausto, mas não em perigo. Stella, curiosa sobre a baixa classificação de Ikki, questionou como alguém com tanta habilidade poderia ter essa classificação, considerando que as classificações se concentram apenas nas habilidades Blazer sem levar em conta o manejo de espada e a destreza física. O diretor elogiou as habilidades únicas de Ikki e sugeriu que Stella pudesse aprender com ele. Mais tarde, enquanto Ikki cochilava, Stella tentou acordá-lo, mas acidentalmente ficou com a mão presa embaixo dele. Quando Ikki acordou e questionou suas ações, Stella, nervosa, se agitou, levando-o a bater na parede e machucar a cabeça. Pedindo desculpas, Stella pediu perdão, e enquanto Ikki enfaixava sua cabeça, ele a lembrou das condições de sua luta e propôs que se tornassem colegas de quarto. Enquanto a menina viajava no trem, ela refletia sobre a dura realidade escondida sob a superfície do mundo aparentemente pacífico. A pessoa por quem ela tinha profundo afeto estava silenciosamente suportando uma dor significativa por um longo período. Parecia que ninguém, incluindo os pais dela ou qualquer outra pessoa, o amava. Na verdade, as pessoas estavam dispostas a causar-lhe ainda mais danos do que ele já estava enfrentando. Apesar disso, ela estava determinada a dar-lhe todo o amor e carinho que o mundo não conseguiu proporcionar. Na cerimônia de entrada e abertura da Academia Ragun, Stella e Ikki realizaram sua rotina diária de exercícios. Ikki, que corria 20 km todos os dias, convidou Stella para se juntar a ele, mas assegurou que tudo bem se fosse demais para ela. Stella, possuindo poderosa magia e força física, recusou a bebida esportiva de Ikki, temendo que seria como beijá-lo indiretamente. Ikki, entendendo suas reservas sobre objetos compartilhados, pediu desculpas. Eventualmente, Stella esclareceu e bebeu a bebida esportiva. Ikki estava animado hoje porque sua irmã estava vindo para a Academia Ragun, e ele iria se reunir com ela após 4 longos anos. Uma nova professora, Yuri Oriki, fez sua estreia na classe. Stella achou cansativo, sendo a primeira aula, enquanto Ikki pensou que ela era uma boa professora. Yuri informou a classe sobre a partida de seleção para o Festival de Batalha das 7 Estrelas. A mensagem do diretor veio a seguir, revelando uma mudança. Os representantes deste ano seriam escolhidos através de lutas reais envolvendo todos os alunos, não apenas suas pontuações de habilidades. A competição escolar estava marcada para começar na próxima semana, e os 6 melhores vencedores se tornariam os representantes da escola. Stella perguntou sobre o número de lutas, e Yuri explicou que os alunos receberiam seus cronogramas de lutas e oponentes por e-mail em seus IDs de estudante. Esperava-se que eles verificassem regularmente e participassem de mais de 10 partidas, com um jogo a cada 3 dias. Os estudantes podiam escolher desistir sem afetar suas notas, mas Yuri os encorajou a tentar. Pensando sobre o intervalo de 3 dias entre as partidas, Ikki considerou usar seu Itushura. No entanto, durante as comemorações da turma, Yuri de repente vomitou sangue e desmaiou. Toda a turma ficou chocada. Ikki e Stella foram verificar a professora, que compartilhou que vomitava 1 litro de sangue diariamente, mas escolheu celebrar o dia sem parecer doente.
Ikki expressou gratidão a Yuri por aceitá-lo na escola. Depois de algum tempo, Stella perguntou a Ikki sobre o ano anterior, mas ele explicou que não pôde frequentar as aulas e que não havia critérios padrão para determinar a pontuação de habilidade de alguém. De repente, Kagami Kusakabe, uma das colegas de classe de Ikki, se aproximou de Ikki e segurou a mão dele. Ela era fã de Ikki e admirava como ele derrotou Stella na batalha simulada. Kagami compartilhou seu plano de iniciar um clube de jornal e queria apresentar Ikki na capa da primeira edição, buscando uma entrevista. Ao testemunhar isso, Stella sentiu ciúmes e estava prestes a sair quando, de repente, Shizuku, irmã de Ikki, chegou e beijou Ikki nos lábios. Essa demonstração incomum de afeto, não comum no país de Stella, aumentou seu ciúme. Stella ficou brava com Ikki por permitir que a situação saísse do controle. Shizuku, irritada com a interferência de Stella, confrontou-a, mas Stella revelou a relação entre eles. Ikki era seu mestre e ela era sua serva, deixando todos surpresos. Ao saber disso, Shizuku ficou furiosa e tentou atacar Stella, considerando seu elemento água contra o elemento fogo de Stella. Ikki tentou intervir, enfatizando a proibição de lutar dentro ou fora da escola, mas eles não deram ouvidos ao seu aviso. Stella zombou da aparência de Shizuku, e em troca, Shizuku fez o mesmo. O choque de seus elementos resultou em uma explosão repentina quando seus poderes colidiram. No primeiro dia, a diretora se absteve de suspender Stella e Shizuku, mas atribuiu-lhes a punição de limpar 27 banheiros femininos por uma semana antes de permitir que fossem para casa. No dormitório dos estudantes da Academia Ragun, Stella e Shizuku discutiram sobre manter distância de Ikki. Durante a discussão, Stella soube sobre o tratamento ruim recebido por Ikki em sua família, onde era tratado como se nunca tivesse existido. Após a discussão, Shizuku foi para o seu quarto e conheceu sua colega de quarto, Nagi Arisumi. Na cena seguinte, Stella continuou a refletir sobre o que Shizuku quis dizer com Ikki sendo tratado como se nunca tivesse existido. Quando Ikki chegou, Stella perguntou sobre o tratamento de sua família. Ikki revelou que seu avô era Ryoma Kurogane, um samurai que liderou o Japão à vitória em uma guerra mundial passada, e alguém que Ikki admirava. Apesar de fazer parte de uma família distinta que havia produzido blazers brilhantes por gerações, Ikki, sem talento inato, era tratado como se não existisse por seus pais e parentes. Mesmo em eventos familiares, não havia lugar para ele. Uma festa de ano novo o deixou sobrecarregado e que saiu de casa e se encontrou perdido em um clima severo. Enquanto se preparava para o pior, seu avô, Samurai Ryoma, apareceu inesperadamente. Ryoma disse a ele: "Você é o mais fraco." Em vez de ver isso como uma fraqueza, Ryoma encorajou Ikki a se agarrar a esse sentimento, pois provava que ele não havia desistido de si mesmo. As palavras de Ryoma motivaram Ikki, salvando-o da situação difícil. Naquele momento, Ikki decidiu se tornar como seu avô. Quando confrontado com pessoas em situações semelhantes à sua, Ikki queria ser capaz de oferecer a elas o mesmo encorajamento. Sem treinamento formal, Ikki começou a praticar sozinho para forjar sua força. Enquanto discutiam isso, Stella lembrou-se de ter sentimentos semelhantes durante sua infância, encontrando uma conexão com a jornada de Ikki. Após a admissão de Ikki na escola, as pessoas de Kurogane foram contra a ideia de um suposto fracasso se tornar um cavaleiro. Eles pressionaram a escola para impedir Ikki de se formar, impondo requisitos padrão para uma turma criada pelo então diretor. Felizmente, o diretor mudou e o Shinguji Sensei assumiu. O foco então se desloca para Shizuku, que confia em Nagi, sua colega de quarto, sobre seu irmão e os desafios que ele enfrentou. Shizuku admirava seu irmão por sua bondade. Quando ela soube como a família dele o tratava mal, desenvolveu uma forte aversão por eles. Em resposta, Shizuku decidiu dar a ele o amor de um pai, mãe, irmão e irmã, assumindo esses papéis ela mesma. Após isso, Stella está no meio do cozimento enquanto Ikki está no banheiro. Inesperadamente, Stella entra no banheiro e insiste em lavar o corpo de Ikki, enfatizando o dever de bons servos de atender a essas necessidades sem serem explicitamente instruídos. Eu não acho que ela chegou aqui acidentalmente. O que ela precisava de Ikki? Comente pirulito se você entendeu o que eu quis dizer. Ikki e Stella são mostrados praticando juntos para a primeira batalha das 7 estrelas. O oponente deles é Monotani, um estudante do terceiro ano com um raro elemento do tipo armadura. Ikki compartilha informações sobre Monotani com Stella, mas ela se recusa a ouvir seu conselho. Stella vê batalhas como essa como treinamento, acreditando que será benéfico para ela ao enfrentar blazers desconhecidos no futuro. O primeiro sinal anunciou a mudança para o campo de batalha, mas Stella hesitou em expressar seu desejo de um encontro com Ikki no próximo sábado, um dia sem aula. Enquanto isso, Ikki recebeu uma mensagem de sua irmã, Shizuku, convidando-o para ir às compras, para o desagrado de Stella. Apesar disso, Ikki concordou, dizendo que ficaria feliz em ir. Logo em seguida, Ikki, Stella, Shizuku e Nagi foram a um shopping onde aproveitaram um sorvete. Enquanto isso, um grupo de assaltantes tomou conta da sala de CFTV, incapacitou os seguranças e começou a atirar no banheiro onde Kurogane e Nagi estavam. Felizmente, usando sua habilidade, Nagi os escondeu nas sombras, salvando-os. O dispositivo de Nagi, o Eremita das Trevas, permitia controlar sombras e movimentos dentro delas. Após o incidente, investigaram e resgataram Stella e Shizuku. Ikki contatou o diretor, descobrindo que o incidente já estava nas notícias.
Os culpados estavam associados a uma organização que tinha um blazer envolvido. Enquanto exigiam uma quantia significativa de dinheiro, estava claro que seus motivos iam além de um mero ganho financeiro. A polícia pediu a ajuda deles, e o diretor deu aprovação para Ikki, Stella, Shizuko e Nagi usarem equipamento espiritual fora da escola. Ikki agradeceu ao diretor. Enquanto isso, Shizuko e Stella discutiram o fato de que os assaltantes só tomaram crianças e mulheres como reféns. Shizuko tinha um plano, mas precisava de tempo, exigindo que Stella estivesse em seu radar até que Shizuko estivesse pronta. Em um momento tenso, uma mulher implorou para os agressores pouparem seu filho, mas eles a chutaram sem piedade. Em resposta, a criança jogou um sorvete em um dos agressores, o que levou o capanga a retaliar chutando a criança e tentando matá-lo. Stella tentou intervir, mas o capanga começou a atirar e seu vestido de imperatriz não foi eficaz contra as balas. O chefe do capanga, Bicho, apareceu e prendeu Stella usando seus anéis de dispositivo com atributos de crime e punição. O anel esquerdo absorveu ataques criminosos, e o anel direito liberou esse poder como punição. Quando Stella tentou atacar Bicho, ele absorveu seu poder e a jogou para longe. Bicho exigiu que Stella pedisse desculpas ajoelhada e nua em troca das vidas dos reféns. Ikki e Nagi, observando escondidos, testemunharam Stella aceitando relutantemente a ordem de Bicho. Incapaz de se controlar, Ikki se levantou, mas Nagi o conteve usando seu poder de sombra, aguardando que Shizuko criasse uma barreira mágica. Quando Shizuko ergueu um muro de ondas com seu poder mágico, Ikki utilizou sua habilidade Itoshura para manipular recursos de reconhecimento de cores, reunir apenas informações essenciais e cortar rapidamente a mão de Bicho com Raiko, a sétima espada secreta, antes que seu anel pudesse absorver o poder. Um maníaco ameaçou uma mulher refém com uma arma, mas Krihara, com seu poder invisível, os eliminou. Stella ficou chateada porque Krihara levou o crédito por derrotar os agressores e insultou os Kurogane. Krihara riu e lembrou Ikki da próxima Batalha das 7 Estrelas, uma revanche do ano anterior, quando Krihara representou a escola. Stella participou de um festival de Batalha das 7 Estrelas contra seu oponente, Mamatani, também conhecido como o Tanque Pesado, cujo dispositivo de armadura era Goliath, permitindo-lhe liberar uma carga pesada. Stella aumentou a temperatura externa com seu poder de fogo, transformando a partida em uma luta real, em vez de seus encontros fantasmagóricos anteriores. Mamatani lutou na armadura devido à alta temperatura e acabou concedendo a derrota, levando à vitória de Stella Vermilion. Enquanto isso, Ikki estava imerso assistindo a vídeos de partidas de Krihara. Quando Stella questionou seu foco nisso, Ikki explicou que precisava se familiarizar com o timing de Krihara. Krihara poderia usar Aburazuki, uma característica de seu dispositivo que lhe permitia esconder sua aparência e tornar sua presença indetectável, essencialmente empregando camuflagem furtiva perfeita. O estilo de luta de Krihara envolvia atacar de uma distância segura, ganhando-lhe o apelido de O Caçador. Ikki reconheceu que seria desafiador para ele devido às habilidades de Krihara, mas prometeu a Stella que venceria a próxima partida. Assim como antes, a família principal Kurogane, tendo conexões com o diretor da escola, procurou um motivo para expulsar Ikki da escola. Com algum tempo entre as lutas, Ikki foi para a sala de espera. O anúncio da próxima luta revelou que seguiria o formato real de luta, com a possibilidade de as vidas dos participantes estarem em risco. Para continuar e ainda escolher participar, eles tiveram que pressionar o botão concordar. Sem hesitação, Ikki apertou o botão. A partida estava prestes a começar, faltando apenas 30 minutos. Ikki se concentrou, percebendo o quanto havia progredido, e esse foi seu primeiro jogo oficial. Era o momento dele se provar. A Batalha das 7 Estrelas começou com um estudante do primeiro ano desafiando o cavaleiro Seishizu Kirihara. Kirihara utilizou a área invisível, fazendo-se desaparecer. No entanto, Ikki conseguiu contra-atacar desviando as flechas e calculando a localização de Kirihara com base na trajetória visível da flecha. Desta vez, Kirihara aumentou seu poder, tornando as flechas liberadas invisíveis até atingirem Ikki. Ele informou Ikki sobre a localização das flechas disparadas e então as lançou, confundindo completamente a estratégia de Ikki. Nagi informou Stella que Ikki estava nervoso e teve dificuldades para tomar decisões. Stella lembrou-se da garantia anterior de Ikki de que ele venceria a partida, achando estranho, já que Ikki geralmente não era confiante em batalhas. Ikki enfrentou desafios significativos nessa partida, e era evidente que ele não estava agindo como normalmente faria. Kirihara atacou Ikki incessantemente, zombando dele com insultos sobre ser o pior e um estudante de classificação F. Nos momentos finais, Kirihara desferiu um golpe devastador, rasgando o órgão de Ikki e derrubando-o. Incentivado por Stella, Ikki se levantou e usou Edoshura para relembrar os detalhes das dores que suportou, sua ordem, direções, profundidades, ângulos, palavras e tons. Ao revisar esses elementos, Ikki determinou a localização das flechas de Kirihara. Com sua espada de aço, Ikki expôs a lógica por trás da técnica de Kirihara, identificando-a como a visão perfeita que transcende o calibre. Depois de neutralizar todos os ataques de Kirihara, Ikki o derrotou com sua espada, parando-a a apenas 1 milímetro dele. O público explodiu em aplausos para o homem que não pôde assistir às aulas no ano anterior, agora vencendo sua primeira batalha oficial. Após a vitória, Ikki mudou-se para a cápsula IPS,
tendo gasto uma quantidade considerável de energia usando Edo Shura. Na sala médica, Ikki finalmente confessou a Stella que gostava dela e expressou sua felicidade por tê-la conhecido. Compartilhando os mesmos sentimentos, Stella o beijou no rosto. Ikki expressou sua determinação em se tornar o Cavaleiro Supremo e enfrentar a batalha final ao lado dela. Ikki saiu vitorioso na 5ª batalha da Seleção das 7 Estrelas, conseguindo uma vitória completa e deixando para trás seu antigo título de pior, agora reconhecido como o Rei Sem Coroa. Alguns estudantes se aproximaram de Ikki pedindo para aprender sua esgrima. Apesar de alguns veteranos desaprovarem, vendo a crescente popularidade de Ikki de forma negativa, Stella, preocupada que ensinar outros poderia criar concorrência para Ikki, expressou sua preocupação. No entanto, Ikki assegurou a ela que compartilhar seus conselhos poderia ajudar outras pessoas quando enfrentassem desafios. Durante uma aula sobre como colocar o peso do corpo em uma única perna, alguns veteranos tentaram atacar Ikki, mas ele os derrotou facilmente sem usar seu dispositivo. Os veteranos, percebendo a habilidade de Ikki, pediram para aprender sua arte da espada. Ikki sugeriu uma configuração de piscina para a aula de esgrima, o que deixou Stella irritada, pensando que ele não tinha a intenção de ensiná-la. Ikki esclareceu que Stella já havia superado o nível que ele poderia ensinar e que suas técnicas de esgrima eram diferentes. A de Ikki focava em truques, enquanto a de Stella se baseava em força absoluta. Ele expressou seu desejo de que Stella superasse sua imaginação. Após a explicação, Stella concordou em participar da sessão de piscina com Ikki. Na piscina, Ikki conduziu o treinamento dos alunos, enfatizando a importância de melhorar a capacidade pulmonar relaxando o corpo na água. Ele compartilhou a ideia de que as pessoas sentem uma proximidade única quando estão na água, e encorajou os alunos a se concentrarem em sua consciência interna e ouvirem seus próprios sons. Enquanto isso, Stella, ansiosa para passar tempo com Ikki, ficou tensa enquanto ele estava ocupado treinando os alunos. Tentando o exercício que Ikki sugeriu aos alunos, concentrando-se em seu eu interior, Stella foi surpreendida por Kagami, que emergiu da água. Kagami perguntou sobre o relacionamento de Stella com Ikki, o que causou hesitação em sua resposta. Eventualmente, Kagami persuadiu Stella a revelar seus sentimentos por Ikki. Ao investigar mais sobre o relacionamento deles, Stella mencionou que nada aconteceu entre eles durante 2 semanas. Apesar de querer agir mais como uma amante, Stella se sentia constrangida, temendo que tal comportamento pudesse levar Ikki a considerá-la uma garota travessa, considerando vergonhoso para uma garota expressar tais coisas. Kagami aconselhou Stella a se abrir para Ikki, especialmente porque ele pode não iniciar tais conversas. Ela enfatizou que os garotos de hoje preferem um comportamento não agressivo ou não confrontacional e podem se afastar caso Stella não haja rapidamente. Kagami brincou com Stella, sugerindo que Ikki estava olhando para seu biquíni de maneira maliciosa e encorajou-a a falar com ele. Movida pelas palavras de Kagami, Stella foi até Ikki e, como Kagami sugeriu, mencionou querer discutir algo importante. Stella perguntou a opinião de Ikki sobre seu biquíni, e ele a elogiou, surpreendendo-a por não mostrar o olhar lascivo que Kagami havia insinuado. Ikki, tentando expressar seus sentimentos, disse a Stella que gostava dela. No entanto, Stella entendeu mal, pensando que Ikki não gostava dela porque ele não tinha iniciado contato físico, como segurar as mãos. Esse mal-entendido levou a uma discussão entre eles. Depois de algum tempo, eles finalmente se beijaram. Ikki e Stella estavam em seus respectivos campos de batalha, enfrentando oponentes formidáveis. Ikki enfrentou Renren Tamaru, uma executiva do conselho estudantil conhecida como Runner's High. Sua habilidade, Mach Grid, permitia-lhe acumular velocidade continuamente, atingindo níveis sônicos. Usando seu movimento Blackbird, ela atacou em uma velocidade incrível, mas Ikki conseguiu pará-la, derrotar Tamaru e manter seu recorde invicto. Stella enfrentou Ikazuchi Sajo, cujo dispositivo, Zanbato, também era conhecido como Destroyer. Sua habilidade envolvia o acúmulo de peso cortante, com Zanbato ficando mais pesado a cada golpe. Sajo executou seu movimento crescendo o Axe, mas Stella quebrou seu Zanbato e saiu vitoriosa. A força de Stella estava em sua habilidade de derrubar poder, habilidades especiais ou truques, ganhando o status de cavaleira de nível A. O relato passo a passo foi feito por Mikazuki Tsukiyomi. Após a batalha, Shizuku parabenizou Ikki e perguntou se poderia dormir ao lado dele para cuidar de sua recuperação. Stella, sentindo ciúmes, insistiu que Ikki ignorasse o pedido de Shizuku, mas Ikki achou difícil recusar. Shizuku interveio, dizendo a Stella para parar de interferir em suas conversas, pois não era da conta dela. No entanto, Stella teve dificuldade em se expressar. Durante a conversa, Alice notou que alguém estava seguindo Ikki há uma semana, apesar de Ikki não ter dito nada. Alice sugeriu que descobrissem quem era dessa vez. Ikki chamou a atenção do perseguidor, levando-a a se revelar. Devido à sua natureza tímida, ela caiu na água e Ikki e os outros correram para salvá-la. Ela era uma estudante do 3º ano na classe 3-1 chamada Ayase Ayatsuji, e seu pai, Kaito Ayatsuji, um espadachim habilidoso e o último samurai, havia vencido muitos torneios famosos, desfrutando de glória no mundo da espada japonesa. Apesar de sua maestria, ele não era amplamente conhecido porque não era um blazer. Ikki, animado para conhecer a filha de Kaito, Ayase, havia estudado esgrima assistindo aos vídeos das lutas de seu pai durante sua infância. Infelizmente, Kaito estava agora hospitalizado após um acidente durante uma partida.
Ayase ficou encantada ao saber que Ikki admirava seu pai, e por falta de experiência em conversar com homens, começou a seguir Ikki para orientação em esgrima. Ikki, generoso em compartilhar seu conhecimento, permitiu que Ayase participasse de seu treinamento de esgrima. Durante as sessões de treinamento, Ikki observou que Ayase sentia que não estava alcançando o nível de seu pai, atribuindo isso às diferenças de gênero, estruturas corporais e desenvolvimento muscular. Ikki enfatizou que imitar alguém muito de perto pode destacar diferenças em vez de uni-las. Ele corrigiu a forma inicial de Ayase, aconselhando-a que, se ela se orgulhasse de usar a mesma técnica que Kaido, não deveria se forçar a mudá-la. Assim que um movimento era corrigido, nunca voltava à sua forma original. Depois disso, Ikki fez ajustes sutis na perna de Ayase por alguns milímetros, considerando as diferenças na flexibilidade das articulações entre homens e mulheres. As mulheres, especialmente devido à articulação do quadril mais larga para a gravidez, têm mais mobilidade na parte inferior do corpo. Com essa correção, Ayase ficou mais rápida, recebendo ataques com todo o corpo inferior. Agradecida pela melhora, ela agradeceu Ikki e mencionou suas observações sobre as mãos dele. Stella, sentindo-se um pouco insegura, perguntou a Shizuku se ela achava que Ayase poderia estar com ciúmes do contato físico com seu irmão, Ikki. Shizuku respondeu que enquanto Ikki estivesse apenas dando uma aula de esgrima e a pessoa fizesse seu irmão feliz, ela não teria problema com isso. Ela esclareceu que sua preocupação surgiria apenas se alguém traísse Ikki e causasse-lhe tristeza. À noite, Stella, lidando com suas inseguranças, perguntou a Ikki como se sentia ao tocar Ayase. Ikki a tranquilizou, afirmando que a única pessoa que ele gosta é Stella. Pela manhã, Stella e Ayase praticaram juntas. Após terminarem o treinamento, decidiram ir a um restaurante para jantar. No entanto, os planos deles tomaram um rumo negativo quando alguns Blazers poderosos, liderados por Kurodo e Kirishika, começaram a intimidar Ayase. Quando Ikki tentou intervir, Kurodo o insultou verbalmente e até o atingiu com uma garrafa de vidro no rosto. Kurodo, conhecido como o Devorador de Espadas e o As da Academia Donro, mirava qualquer um que se destacasse e estivesse entre os 8 primeiros do Festival de Batalha das 7 Estrelas. Apesar da provocação, Ikki manteve uma postura calma e impediu Stella de revidar. Ele alegou que era apenas um mal-entendido e que não havia necessidade de uma briga, sorrindo para desfazer a tensão. Depois que Kurodo acertou Ikki, Stella percebeu que ele ficou em silêncio. Quando ela perguntou a ele sobre isso, Ikki explicou que usar seu dispositivo poderia levar à expulsão da escola. O Takata Misogi, o vice-presidente do conselho estudantil da Academia Ragun, ajudou a curar o ferimento no rosto de Ikki. Enquanto se dirigia para a academia, Ikki soube que Ayase era sua oponente para a 7ª partida de seleção. Ayase enviou uma mensagem para Ikki pedindo que se encontrasse com ela no telhado do edifício 11 às 3 da manhã. Alice, no entanto, suspeitou que pudesse ser uma armadilha e alertou Ikki sobre isso. Ayase Ayatsuji chamou Ikki para o edifício 11 às 3 da manhã e desafiou-o para uma luta antes dele enfrentar Stella Vermilion. Ela afirmou que não havia como Ikki derrotá-la, e ela questionou como ele abordaria a situação. Ikki respondeu dizendo que lutaria de forma justa e daria o seu melhor, enfatizando que justiça sem resultados é inútil. No entanto, Ayase inesperadamente caiu do telhado. Para salvar Ayase, Ikki utilizou sua habilidade Itushura, que ele só poderia usar uma vez por dia. Acabou por ser uma armadilha feita por Ayase, que queria que ele usasse essa habilidade, deixando-o com pouco tempo para se recuperar para a próxima partida. Com apenas 10 horas restantes, Ayase acreditava que tinha uma chance melhor de vencer. Apesar da tentativa de Ikki de detê-la e apelar para seu orgulho noturno, Ayase estava determinada a prosseguir e vencer a Batalha das 7 Estrelas a qualquer custo. Às 11 horas da manhã, Ikki acordou na sala médica, tendo gasto uma quantidade significativa de seu poder para salvar Ayase. O diretor questionou Ikki sobre o incidente da noite anterior e impôs uma punição enquanto o instruía a não divulgar os detalhes. Ikki perguntou sobre Ayase Ayatsuji, da classe 3-1, e o diretor revelou que o pai de Ayase, Kaido Ayatsuji, havia perdido uma batalha mano a mano para Kurodo Kirishiki, o devorador de espadas da Academia Donro, resultando na perda de suas terras e prédio. Kaido estava inconsciente nos últimos 2 anos, e Ayase procurava vingança derrotando Ikki no Festival da Batalha das 7 Estrelas. Ikki, querendo discutir algo importante, pediu a Stella para acompanhá-lo. A 7ª partida entre Ayase Ayatsuji e Ikki Kurogang começou no 3º campo de treinamento, com o evento sendo relatado por Hangetsu Tsukoyami e comentado por Yuri Oriki. A batalha entre Ikki e Ayase começou com ambos os lutadores tendo vencido 6 de 6 lutas anteriores. Quando a partida começou, Ikki e Ayase revelaram os nomes de seus dispositivos, Intetsu para Ikki e Hizumi para Ayase. Como Ayase não havia participado de partidas oficiais antes deste ano, não havia dados disponíveis sobre suas habilidades, deixando o resultado incerto. Ikki iniciou a batalha com um ataque rápido, mas inesperadamente, seu corpo sofreu cortes severos. Confuso e ferido, Ikki recuou para reavaliar a situação. Ficou claro que o dispositivo de Ayase, Hizumi, tinha a capacidade de abrir feridas remotamente, e ela havia armado armadilhas no campo de batalha antes da luta, o que é uma violação das regras. Se pega, Ayase perderia a luta. Ayase utilizou sua habilidade de redemoinho invisível para cortar Ikki, reabrindo a ferida que ela havia deixado estrategicamente.
O objetivo era criar um redemoinho sugando rapidamente o ar através dos ferimentos, potencialmente transformando um pequeno corte em um golpe mortal. No entanto, Ikki, percebendo o perigo, defendeu-se dos ataques implacáveis de Ayase. Apesar do desafio imposto pelas táticas não convencionais de Ayase, Ikki utilizou técnicas comuns de defesa para bloquear a espada dela e se defender de seu ataque feroz. Ikki informou Yuri Horik sobre as possíveis violações de regras de Ayase durante a luta, mas pediu-lhe que as ignorasse. Sua intenção era entender os motivos de Ayase, e ele estava disposto a aceitar as consequências de uma derrota, já que perder uma partida o desclassificaria de ser selecionado como representante no Festival de Batalhas das 7 Estrelas. Ikki esperava preservar sua amizade com Ayase. Ayase, no entanto, parecia determinado a priorizar a vitória sobre ideais e orgulho. Ela desconsiderou os ensinamentos de Ikki e insistiu que ideais sem resultados não tinham sentido. Ayase foi impulsionada por um desejo profundo de vencer a luta a qualquer custo. Motivada por seu objetivo de enfrentar Kirishika na batalha final e recuperar a terra e o edifício que seu pai havia perdido em uma luta anterior contra Kirishika, Ikki lançou uma carga poderosa usando sua carne e sangue, empregando a técnica da visão perfeita sem recorrer à sua habilidade de Itoshura. A estratégia dele era forçar Ayase a ir além dos limites de sua visão para garantir uma vitória e se qualificar para uma luta contra Kirishika, a devoradora de espadas. Apesar da intensidade da luta, Ikki expressou seu desejo de ajudar Ayase a recuperar o que ela havia perdido. Ele enfatizou que não precisava de um motivo específico para ajudar um amigo. A abordagem de Ikki demonstrou tanto pensamento estratégico quanto uma genuína disposição para apoiar Ayase em sua busca pela redenção. Kaito Ayatsuji, conhecido como o Último Samurai, aposentou-se devido a um problema cardíaco quando Ayase estava no ensino fundamental. Apesar de não poder usar uma espada, ele continuou a ensinar sobre dignidade e guiar seus alunos. Ayase seguiu seus ensinamentos mais obedientemente do que qualquer outra pessoa. Ela os levou a sério. Ele instruiu Ayase a valorizar a civilidade, ajudar os fracos, desprezar o mal e sempre lembrar de seu orgulho como cavaleiro. Ayase sabia que seu pai não tinha muito tempo de vida, e por isso ele lhe ensinou Ayatsuji Ito-Ryu, uma forma de técnica de espada, mesmo quando ela era imatura. Kurando Kirishiki, um estudante do terceiro ano na Academia Donho, infiltra-se extraoficialmente em escolas e desmantela escolas de artes marciais por toda a cidade. Suas habilidades excepcionais com a espada lhe renderam o apelido de Devorador de Espadas devido à sua natureza avassaladora. Há 2 anos, na escola Ito-Ryu, ele derrotou Kaito Ayatsuji sem empregar sua habilidade especial, confiando apenas em sua técnica com a espada. Ele reivindicou a terra e o prédio que pertenciam ao pai de Ayase, Kaito. Ikki, buscando justiça e recuperar a escola Ayatsuji, desafiou Kurando para um duelo. Embora fosse proibido para estudantes noturnos usarem seus dispositivos fora da escola, este duelo foi sancionado como uma escola de artes marciais credenciada. Ikki apresentou os cartões que recebeu após derrotar os guardas fora da casa como prova de suas qualificações. O dispositivo de Kurando, Orochimaru, tinha a habilidade de se transformar em qualquer coisa e reduzir a distância de engajamento de qualquer espadachim. A intensa batalha se desenrolou enquanto Ikki demonstrava uma capacidade de resposta superior, desviando dos ataques de Kurando. Um confronto entre os dois poderosos espadachins marcou um momento crucial na busca para retomar a escola de Ayatsuji. Na batalha contra Kurando Kirishiki, Ikki se viu frente a um oponente com velocidade e reflexos extraordinários. As habilidades inatas de Kurando permitiram-lhe processar e responder a ações a uma velocidade além do que a maioria das pessoas, até mesmo blazers habilidosos como Ikki e Stella, podiam alcançar. Enquanto o tempo médio de reação era de 0,3 segundos para a maioria dos indivíduos, Ikki e Stella conseguiram reduzi-lo para 0,1 segundos, mas Kurando operava a menos de 0,05 segundos. A velocidade excepcional de Kurando permitiu que ele desviasse de ataques que desafiavam o senso comum e alterasse a trajetória de sua lâmina antes que ela fizesse contato. Isso lhe permitiu atacar de ângulos inesperados, fazendo parecer que sua espada desaparecia no meio do ataque. Ikki, no entanto, foi o primeiro a discernir o contador marginal de Kurando, uma característica única em vez de uma técnica aprendida. No meio de seu intenso confronto, Kurando desencadeou sua técnica Rebigami, executando ataques rápidos simultâneos de 2 pontos. Ikki contra-atacou com uma técnica de guarda irregular, mas Kurando respondeu com um ataque quádruplo, uma habilidade de nível nacional. Apesar do ataque formidável, Ikki, lembrando seu mestre Kaito, defendeu-se contra todos os ataques de Kurando com uma postura calma e confiante, sofrendo apenas um corte no estômago. A batalha continuou, exibindo o confronto de 2 poderosos espadachins com estilos e habilidades distintas. Sorrindo, a consequência emocional da batalha pesava muito em Ais enquanto ela acreditava que seu pai Kaito estava mortificado por sua derrota. No entanto, Kaito havia previsto os desafios que enfrentaria e seu pedido de desculpas a Ais foi um reconhecimento de que algum dia alguém viria desafiá-lo. Ais culpava a si mesma por não conseguir ler o corpo e a alma de seu pai durante a batalha. No meio disso, Stella descobriu uma possível fraqueza no estilo de luta de Kurando. Ao empregar o contra-ataque marginal, a resistência de Kurando se esgotava rapidamente devido ao número aumentado de ações exigidas por essa técnica. Conforme a batalha se intensificava, Kurando liberou a habilidade de seu dispositivo, convocando vários Jakitsujin, em vez de optar por uma estratégia defensiva, Ikki escolheu atacar incorporando os ensinamentos de Kaito.
Em um momento culminante, Ikki utilizou a última técnica secreta, Tenai Muho, para derrotar Kurando. Após a batalha, Kurando foi embora, incentivando Ikki a participar do Festival da Batalha das 7 Estrelas. Ais, sentindo-se responsável pelos desafios enfrentados por Ikki, procurou perdão e culpou-se por não ter conhecimento suficiente de Ayatsuji Ito Ryutai. Ikki, no entanto, consolou Ais e enfatizou que foi por causa dela que ele pôde executar a técnica Tenai Muho, pois ela se lembrava dela em todos os detalhes. A batalha emocional e intensa teve efeitos de longo alcance sobre os personagens envolvidos. Ais admitiu ter trapaceado em sua partida com Ikki e foi suspensa por 10 dias. No entanto, ela informou a Ikki que seu pai, Kaito, agora está em sua consciência, trazendo um pouco de felicidade para Ikki e Stella. Ikki Kirigane venceu sua 12ª batalha, então o diretor decidiu enviá-lo e Stella para o campo de treinamento da Escola Okutama para treinamento adicional, porque eles são considerados as esperanças dos alunos do primeiro ano. Stella chamou brincando de viagem pré-casamento e aproveitou a experiência. Shizuko ficou chateada por não conseguir impedir seu irmão Ikki e Stella de irem na viagem. Ao voltar para casa, ela convidou Alice para se juntar a ela, mas ele já tinha planos e explicou que viagens particulares de férias são apenas um palpite. Stella sentiu um pouco de frio e brincou com Ikki sobre o cenário romântico, mas ele a interrompeu por causa das pessoas do conselho estudantil. Depois, Stella jogou badminton com Ren, mas foi diferente pois usaram sua habilidade especial. Depois de limpar os campos de treinamento, os representantes estudantis deveriam ter seu acampamento de treinamento em um mês. Então Ikki e Stella foram convidados a ajudar na limpeza do local. Ren informou Ikki que o presidente do conselho estudantil estava ansioso para conhecê-lo. Após terminar a limpeza, Ikki e Stella foram ver uma cachoeira, o que levou cerca de 1 hora de ida e volta. Durante a viagem, Ikki perguntou a Stella se ela estava cansada, mencionando que ela só comeu 2 tigelas grandes no almoço, mesmo que normalmente ela coma 7 sem dificuldade. Stella disse a Ikki que não estava com fome porque não fez exercício suficiente. Ikki sugeriu voltar para o acampamento se ela não estivesse se sentindo bem, mas Stella recusou, querendo aproveitar o tempo a sós. Enquanto isso, Shizuku chegou em casa e começou a olhar o álbum de família, admirando Ikki. Um empregado informou Shizuku que seu pai queria falar com ela. O pai dela expressou orgulho por Shizuku por sua atuação na partida de seleção e por estar à altura do nome Kirigane. Ele a tranquilizou dizendo que, com suas habilidades, ela provavelmente garantiria uma vaga como representante, aconselhando-a a não baixar a guarda. Shizuku foi para o seu quarto se sentindo chateada porque seu pai não elogiou seus esforços. Enquanto isso, Stella disse a Ikki que estava se sentindo tonta e seu corpo estava pesado. Preocupada, ela se perguntou se poderia estar grávida por causa do beijo, mas Ikki a tranquilizou dizendo que ela apenas pegou um resfriado. Stella ficou surpresa porque nunca tinha tido um resfriado antes. Devido à chuva, eles não puderam voltar ao acampamento, então esperaram em um chalé na montanha onde Ikki acendeu uma fogueira. Stella teve uma febre alta, levando Ikki a aconselhá-la a trocar de roupa molhada para baixar a temperatura do corpo. Durante esse tempo, Ikki contemplou compartilhar seus sentimentos com todos, expressando orgulho em seu relacionamento. Stella apreciou a sinceridade de Ikki. No entanto, o momento deles foi interrompido por uma ligação do conselho estudantil preocupado com o bem-estar deles. Alguém do lado de fora do alojamento revelou sua localização. De repente, Ikki ouviu um barulho estranho e descobriu um monstro de pedra gigante esmagando o alojamento. Apesar de Stella estar lá dentro, Ikki conseguiu resgatá-la. Ele usou Sageki, a primeira espada secreta, para derrotar o monstro, mas ele continuava se reformando. Justo a tempo, o conselho estudantil chegou para ajudar na batalha contra os monstros. Mizoji informou Ikki que apenas atacar os bonecos de pedra não seria suficiente. Provavelmente havia um Blazer controlando-os com fios mágicos. A presidente toda chegou e destruiu os monstros, enviando um choque pelas cordas para a controladora, Touka, usando seu Haikiri. Ikki ficou impressionado com as habilidades de combate de Touka, já que ela era uma das 4 melhores no Festival da Batalha das 7 Estrelas do ano anterior e a cavaleira mais forte da Academia Ragun. Enquanto isso, Shizuku soube que sua próxima oponente para a 13ª partida seria Touka toda da turma 3-3, que também servia como secretária do conselho estudantil. Shizuku considerava Touka uma adversária formidável e digna. Shizuku estava pensando sobre sua infância, tendo nascido como filha da família principal dos Kurogane e tendo talento como Blazer desde criança. Ela era um pouco egoísta, como queria ser, entendendo que as crianças podem distorcer a justiça e os adultos podem perdoar erros diante do poder. Shizuku estava verdadeiramente enojada com os humanos, mas ela era uma deles. Ikki foi a pessoa que lhe disse o que estava errado. Ikki nunca abriu mão de nenhum poder. Naquele momento, Shizuku decidiu seguir seu irmão, Ikki Kurogane, mas ela não sabia nada sobre o ambiente difícil ou a frieza da solidão que ele estava suportando. Enquanto isso, na Academia Ragun, Ikki, Stella e Alice discutiam um incidente do fantoche de pedra. Alice perguntou sobre a natureza de Touka toda, e Ikki mencionou que não teve a chance de falar com ela, mas que ela parecia ser tão forte quanto diziam os boatos. Shizuku, se preparando para sua próxima batalha com Touka toda, praticou batalhas simuladas com veteranos que eram usuários de relâmpagos. Preocupada, Stella observou que os usuários de relâmpagos representavam um desafio significativo para usuários de água como Shizuku.
No entanto, Alice a tranquilizou, explicando que a habilidade de alto nível de Shizuku de controlar o poder mágico permitia que ela gerasse água ultra pura que não conduzia eletricidade. Ikki, preocupado com Shizuku se esforçando demais, expressou seu desejo pela segurança dela. Stella, pensando que Ikki estava preocupado, transmitiu erroneamente sua preocupação para Shizuku. Shizuku esclareceu para Alice que ela não era uma cavaleira forte, enfatizando que a preocupação de Ikki era porque ele se importava com ela. Ela contou o passado difícil de Ikki, sendo desprezado pela família Kurogane e saindo de casa, o que a fez perceber a dolorosa realidade por trás do sorriso dele. Determinada a ser forte por Ikki, Shizuku decidiu provar a si mesma na próxima batalha contra Tukatoda, a presidente do conselho estudantil. Ela pretendia garantir a vitória e demonstrar seu amor e apoio ao irmão. A batalha entre Shizuku e a caloura que venceu 12 batalhas, Tukatoda, começou. Mikazuki Tsukiyomi relatou a partida com comentários de Ninseki o Sensei. Tanto Shizuku quanto Toda permaneceram imóveis, observando os movimentos um do outro. Shizuku hesitou em fazer o primeiro movimento porque Toda empunhava a arma mais poderosa em combate próximo, a técnica de saque de espada super eletromagnética, Haikiri. Haikiri era a poderosa arte nobre de Toda, e ela havia vencido todas as suas partidas anteriores com ela. Shizuku se destacou em batalhas mágicas de longo alcance, e entrar no alcance de ataque de Haikiri seria uma desvantagem. Shizuku tentou usar sua habilidade Todo Raijin para congelar o chão e lançar um ataque, mas Toda evadiu e contra-atacou com precisão à distância. Reconhecendo a vantagem de Shizuku, Toda aplicou força para empurrá-la para trás. Shizuku precisava gerar continuamente água ultra pura para sustentar Shoha Suijin, enquanto Todou tinha que manter o lançamento de ataques de raios. A diferença em suas velocidades naturalmente se tornou aparente à medida que a batalha se desenrolava. Shizuku tentou ganhar vantagem amarrando as pernas de Todo e criando uma barreira para pensar estrategicamente, mas Todo rapidamente se libertou. Utilizando Nukiashi, uma combinação de passos furtivos e técnicas de respiração das artes marciais antigas, Todo atacou Shizuku, desferindo seu primeiro movimento impactante. Alice perguntou como o Nukiashi funcionava, e Ikki explicou que, ao contrário das máquinas, os humanos não conseguem processar todos os detalhes do que veem ou ouvem devido ao risco de sobrecarregar seus cérebros. Nukiashi envolve ocultar a presença do oponente na mente inconsciente, tornando-o efetivamente invisível para a mente consciente. Os olhos de Shizuku seguiam os movimentos de Todo, mas sua mente consciente os classificava como informações desnecessárias, tornando-os irreconhecíveis. Ikki expressou surpresa ao ver que um estudante poderia executar uma técnica semelhante à da Princesa Demônio. Rin e Todo haviam aprendido com o mesmo cavaleiro, Torajiro Nangou, tornando a Batalha dos Deuses possível para eles, conforme o diretor informou Ikki. Shizuku, que estava jogando na defensiva, mudou para uma estratégia ofensiva. Ela atacou Todo, cobrindo o campo com névoa e tentando atacar com uma espada de água. No entanto, Todo contra-atacou habilmente, cortando a espada de água e usando Haikiri para derrotar Shizuku. Stella saiu vitoriosa em sua 14ª batalha, e depois ela e Ikki deram um passeio. Durante a conversa, eles relembraram a promessa de lutar um contra o outro no Festival da Batalha das 7 Estrelas e compartilhar um beijo. No entanto, uma pessoa desconhecida escondida atrás das árvores capturou uma foto do momento íntimo deles. A diretora chamou Ikki ao seu escritório, elogiando-o por seu excelente desempenho. Ela perguntou sobre a Casa, um membro da Federação dos Cavaleiros Mágicos. Ikki compartilhou que encontrou a Casa algumas vezes durante o tempo em que viveu com seus pais, já que a Casa pertencia à família do ramo Kurogane. A diretora revelou que a Casa, agora responsável pelo comitê de ética na filial japonesa da Federação, estava investigando discretamente a escola. Stella e Ikki então se encontraram com o conselho estudantil conforme solicitado. Tako Todo, um membro do conselho, mostrou-se tão amigável quanto Ikki havia previsto. O grupo mais tarde visitou a Fundação Tadokubara, uma empresa de bem-estar social. Toka e Misogi, ambos membros do conselho, tinham uma conexão com um local semelhante em Fukuoka. As crianças reconheceram Stella da televisão e interagiram alegremente com ela. Convidados pelas crianças, Ikki e Stella se juntaram à diversão. Agradecendo a Toka por sua assistência em Okutama e reconhecendo sua boa luta com Shizuku, Ikki aprendeu sobre a nobre arte de Toka, o Reverse Sight. Toka, por sua vez, enfatizou que não havia necessidade de agradecimentos e compartilhou que sua força se originava das crianças que ela protegia em sua cidade natal. Ikki não pôde deixar de olhar para o rosto de Toka, entendendo a profunda fonte de sua resiliência derivada das crianças que cuidava. Quando voltaram para a escola, Ikki e Stella descobriram que uma foto do beijo deles havia chegado ao jornal. A imprensa, atraída pelo status de celebridade de Stella ao nível de convidado de estado, os cercou. Mamoru Akasa, capanga do pai de Ikki, chegou para prender Ikki, levando a sua prisão em um local desconhecido em Tóquio no dia 28 de junho. A Federação Internacional dos Cavaleiros Mágicos conduziu a audiência de Ikki com o objetivo de obter uma confissão, mantendo-o preso até a audiência do dia seguinte. Enquanto isso, na Academia Ragun, Stella obteve vitória em todas as 15 batalhas. As notícias sobre o suposto caso entre Ikki e Stella tornaram-se um tópico de discussão entre o público. No 4º dia da prisão de Ikki, em vez de participar das lutas da academia, ele se preparou e venceu sua 16ª batalha na partida de seleção.
Exausto e prestes a desmoronar, Ikki foi pego por Orochi Sensei, que secretamente colocou algo em seu bolso. Quando Ikki mais tarde abriu, descobriu o cabelo de Stella, percebendo que ela estava mantendo sua promessa ao vencer suas lutas enquanto ele enfrentava seus desafios. Este pequeno gesto trouxe felicidade a Ikki apesar das circunstâncias difíceis. No 9º dia de sua prisão, Ikki pediu para se encontrar com seu pai, Itsuki Kurogane, para apelar diretamente por sua inocência. Ikki, ainda com a classificação F, expressou seu esforço e perguntou se seu pai o reconheceria se ele ganhasse no Festival de Batalha das 7 Estrelas. Ele acreditava que seu pai não o reconhecia por causa de sua fraqueza percebida. Seu pai respondeu dizendo que sempre reconheceu Ikki, mas considerava fútil ensinar técnicas a alguém sem talento. Sua preocupação era que resultados medíocres de habilidades medíocres pudessem dar falsa confiança àqueles que são verdadeiramente desamparados, criando tensão na organização. Ikki ficou profundamente magoado com as palavras de seu pai, sentindo uma falta de conexão emocional e começou a chorar. No 11º dia de encarceramento, Ikki venceu sua 19ª batalha nas partidas de seleção. No 17º dia, a casa informou Ikki que Toka Toda seria seu oponente na partida final de seleção. O comitê de ética não queria que ele continuasse mais, e para provar suas qualificações, Ikki teve que vencer este duelo em frente ao público. Vencer contra Toka interromperia qualquer perseguição adicional, mas perder forçaria Ikki a abandonar o sonho de se tornar um cavaleiro mágico. A partida estava marcada para começar às 11 horas da manhã no dia seguinte. Toka teve uma conversa com sua mãe ao telefone, e Shizuku e Alice se juntaram a elas enquanto esperavam. Toka informou que enfrentaria Ikki na batalha no dia seguinte e expressou sua aceitação da situação. Ela reconheceu a necessidade de enfrentar Ikki no campo de batalha com total dedicação, colocando seu coração e alma na luta. Tudu sugeriu a Shizuko que ela deveria pedir a Ikki para desistir, mas Shizuko precisava de algum tempo para considerar o pedido. No último dia da partida de seleção da escola, 6 partidas em locais diferentes determinariam os vencedores que receberiam ingressos para o Festival da Batalha das 7 Estrelas. Stella Vermilion estava prestes a enfrentar Mizuki ou Hinata, uma representante da escola do ano anterior, com a partida sendo transmitida na televisão. Quando a partida estava prestes a começar, Ikki Kurogane ainda não havia chegado. De acordo com as regras da partida de seleção, se ele não aparecesse em 15 minutos, perderia por padrão. O diretor questionou a casa sobre o paradeiro de Ikki, lembrando-o da promessa de que a federação transportaria Kurogane de carro. A casa explicou que quando ele foi buscar Ikki, ele já havia saído. Finalmente, Ikki chegou ao campo de batalha parecendo exausto. No entanto, quando Stella mostrou a ele sua medalha, ele não pôde deixar de se sentir feliz. A partida de seleção entre Toka e Ikki para o Festival de Batalha das 7 Estrelas começou. Toka entrou pelo portão leste e Ikki pelo portão oeste. Para surpresa de todos, Ikki imediatamente utilizou sua técnica Itushura no início da partida. Com seu poder extraordinário, ele quebrou o Haikiri de Toka, garantindo a vitória. Após a intensa batalha, Ikki aproveitou a oportunidade para pedir Stella em casamento na frente de todos. Os resultados do Festival de Batalha das 7 Estrelas foram então anunciados, e entre os 6 vencedores estavam Ikki Kurogane, Stella Vermilion e Nagi Arisue. Eles confiaram sua bandeira escolar e Toka declarou Ikki Kurogane como o líder do ano. Ei, entusiastas de anime, isso é tudo para o resumo de hoje. Se você gostou de reviver esses momentos épicos conosco, não se esqueça de apertar o botão curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo.